Alguns anos atrás eu tive uma experiência muito estranha. Espero eu que este seja o espaço próprio para compartilhar isto. Eu preciso compartilhar, pois tem vezes que duvido da minha sanidade. A temperatura estava boa o suficiente para eu dormir acordada, à deriva em busca de sonos mal dormidos e noites pacíficas. Eu daria tudo para ter isso. O frio da noite, a chuva no fundo. Um som me perturbava do sono que começava a ter na minha secretária. Com as mãos em torno à minha face e o meu senso de profissionalismo à deriva, eu imediatamente acordei para despertar a minha mente antes que ela voltasse a sobrecarregar-me com o acúmulo de sono. Eu sei que reclamava, mas também sabíamos que nós os dois precisávamos de algum motivo para continuarmos a funcionar. Os meus olhos deram de cara com um senhor robusto, estatura média, os cabelos mal arrumados e as roupas não muito bem encaixadas, se assim poderia dizer. Mas era normal recebermos viajantes a altas horas da noite, sobretudo quando voltavam de uma viagem cansativa e decidiam passar pela estalagem apenas para recolher as suas forças e pensar no novo trajeto ou continuar o seu trajeto a casa. Eu parei por um certo tempo de me importar com as vestimentas dos clientes, apenas em ser cordial, dar o pressário dos quartos disponíveis, efetuar o pagamento e assegurar que o cliente estivesse bem hospedado pela noite. Em lugares remotos e com muita pouca afluência de pessoas, não me faltava empatia para tratar com respeito quem precisava. A estalagem, apesar de ser um emprego para mim, era como se fosse uma terapia. O homem mostrava-se impaciente com seu olhar. Eu de seguida fiz o habitual para o atender. Ao longo do processo, de certa maneira, eu não pude evitar de me sentir incomodada. Enquanto o pagamento processava no computador, eu verifiquei as horas. 2 horas da madrugada. De seguida, olhei para o homem ainda no seu lugar e com os olhos fixos no computador. Impaciente. Olhei para fora e não verifiquei nenhum carro no parqueamento. A estalagem tem procedimentos muito únicos no que diz respeito ao tratamento do cliente e do trabalhador. Existe um parqueamento de carros para os clientes e para os trabalhadores. Este último fica na parte traseira da estalagem, tendo como segurança grades que cercavam por perímetro, deixando assim o acesso pouco viável para quem quisesse roubar. O mesmo fazia-se para o parqueamento dos clientes. Embora estivesse aliviada, pois o meu carro estava do lado de trás da estalagem, eu não pude acreditar que com esta chuva o homem à minha frente veio a pé sabe-se lá de onde. A cidade mais próxima estava a 4 horas daqui e o resto era só densa vegetação no meio do nada e ele conseguiu caminhar. Talvez fosse por isso que as suas roupas estavam desajustadas. O processo havia terminado sem uma única palavra trocada. Antes que entregasse as chaves para o seu quarto, ele pagou com dinheiro e, sem perder muito tempo, subiu as escadas. Foi a partir daí que percebi que ele não levava nada consigo, para além de uma pasta que podia ter a certeza que não pesava mais do que 2 quilos. Comecei a dar por mim que a ideia de ter aceitado trabalhar no período noturno numa estalagem de mais de 30 anos, no meio do nada, foi impensável. Contudo, eu sabia que não tinha muita escolha. Precisava de dinheiro para cuidar do meu pai, acamado, e pagar a escola para minha irmã. Tendo isso como motivo para justificar a mim mesma que esta foi a melhor decisão, eu acalmei o meu pensamento. Esqueci o que presenciei e resolvi estar atenta ao serviço. Todo gerente é supervisionado por um assistente do chefe. Estes respondem ao chefe, mas justamente hoje o meu supervisor teve que ficar em casa por motivos de saúde. Sem muito contestar, ele me confiou tudo. Apesar disso, sabia que para qualquer coisa podia contar com ele, pois não era o tipo de funcionário que faltava. Mas também seria de grande ajuda a presença do zelador responsável pela limpeza dos andares de cima. Ele havia saído há 4 horas e eram em momentos como estes que precisava de uma certa segurança para justificar o porquê que eu escolhi este emprego. Não passaram 20 minutos quando escutei no andar de cima como se algo estivesse a ser arrastado, batido, arrastado e algo mais. Constituía também política da casa não incomodar o viajante, não importasse o motivo, só se for requisitado por ele. Claro, eu achava isso um absurdo. Poucas vezes tivemos distúrbios, se não fosse pela ausência de quartos ocupados, eu mesma subiria. Mas a noite assim correu, de forma lenta para o meu pior gosto, mas até certo ponto sem muito trabalho, exceto pelos constantes intervalos de barulho vindo do andar de cima.
Eu podia jurar que haviam passado 30 minutos desde que tudo iniciou. Depois de um silêncio, ouvi mais uma vez um som, mas desta vez pareciam passos não de uma, mas de 2 ou 3 pessoas. Eu queria mesmo ligar naquele momento para o meu supervisor, mas seria inútil. A coisa que menos queria era lhe incomodar à alta hora da noite. Também não queria correr o risco de apanhar um ataque. Eu não sabia nada sobre o novo hóspede e confesso que ele me pareceu muito estranho. Vi que não tinha muita opção. Se algo estivesse a ser danificado ou a ser roubado, eu sinceramente não teria muitos argumentos que sustentassem a minha inocência. Sem contar que dentro da estalagem, sabe-se lá porquê, mas não queriam perder tempo em controlar a saída e entrada dos hóspedes, tendo em conta que o edifício, para além de pequeno, tinha 2 saídas. Tinha 2 entradas visíveis, apenas, claro, para os hóspedes. Fui à escada, apertei fortemente no corrimão e subi. Não sei explicar o que senti quando subi as escadas, mas confesso que não era boa coisa. Era como se a qualquer momento viria uma cabeça espreita no final daquela escada. Nunca fui corajosa, mas para isto eu precisava ser. Já no andar de cima, olhei para os 2 corredores em lados opostos e sei que o quarto do senhor estava do lado esquerdo, no meio do corredor. Infelizmente, as luzes estavam acesas. Caminhei de forma discreta, não muito lenta, pois queria muito não estar naquela situação. Prestes a me aproximar, consegui ter um sentido bem mais acentuado do que acontecia ao meu redor. A chuva, a brisa fria que saía pelos orifícios das portas e um estranho peso atrás de mim que não conseguia explicar e nem queria, pois torcia para que a minha curiosidade não traísse o meu bom senso, buscando quem era o autor daquele estranho peso. Já a poucos passos da porta, eu sou surpreendida por um ar bem diferente do frio que cobria aquele lugar. Era quente com forte odor e de seguida ouço a porta do lado oposto do corredor abrir-se. Sim, seria obviamente naquele momento que deveria sair daquele lugar. Estava preocupada comigo, mas também com o senhor, e sem hesitar, bati na porta. Desculpe o incômodo, senhor. Apenas vim para certificar de que está bem. Precisa de alguma ajuda? Não me surpreendi com o silêncio, por mais estranho que pareça, mas ainda assim eu arrisquei. Apenas perguntei, senhor, se precisava de algo. Precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Mais um silêncio. Quando pensei o que estaria a acontecer, eu tinha certeza que os sons vinham deste corredor. E se não estava errada, vinha exatamente desta ala dos quartos. Eu não sabia se ele estaria acordado ou não. Lembrei-me rapidamente dos estranhos desaparecimentos e mortes que muitas vezes davam lugar em quartos de hotéis. Foi a partir daí que despertei do sono, ouvindo a porta que antes havia sido aberta do nada do outro lado do corredor a se fechar de forma muito brusca. Eu não sabia o que estava a se passar e não queria ter o gosto de estar nessa situação até ao final. Acelerei os meus passos de forma imediata para as escadas, desci e fui a correr para a sala do meu supervisor, não olhando para trás para não encarar o que estaria lá em cima. Tranquei a porta e levei imediatamente o telefone para discar o número da polícia. Eles me deram 30 minutos para chegarem por conta da temperatura e da localização da estalagem, não estariam presentes a tempo. Tempo suficiente para qualquer que fosse o sujeito lá em cima escapar, mas ainda assim eu compreendi. O único edifício no meio do nada, rodeado por árvores, de certeza seria de difícil acesso. Quando chegaram, os polícias fizeram todas as diligências necessárias, isolando o local e demarcando o território, inspecionando os andares de baixo e, por último, os andares de cima, e achei estranho no momento em que eles pediram para que a ambulância fosse chamada. A partir daquele momento comecei a suar. Certamente não estava à espera disto. Quando depois de alguns minutos vejo um senhor de vestimenta normal, com um casaco preto bloqueando o seu distintivo de polícia. Com um semblante muito sério e com um olhar um tanto que analista, aumentando em mim o senso de medo. Ele saudou de forma muito breve, olhando-me fixamente e continuou. Tenho algumas questões bem práticas, senhorita... Carla, eu sou o detetive Locatus. Creio que seja a recepcionista desta estalagem. Tem ideia de qual seria a hora que o hóspede de nome Frank entrou na estalagem? Bem, se não estou em erro, foram as 2 horas Qual era o estado em que ele se encontrava? Me desculpe, estado em que sentido? Ele se mostrava alterado, calmo, agitado, nervoso?
Talvez. Eu olhei ao redor, a maioria dos polícias que estavam na recepção me olhavam. Eu me conhecia o suficiente que, quando era encarada por múltiplos olhares, as minhas respostas não eram concisas, mas dei o meu máximo para responder cada uma delas. Não queria que pensassem que tivesse alguma coisa a ver com o que havia acontecido lá em cima. Bem, ele na verdade estava assim alterado, nervoso, impaciente, parecia estar muito impaciente e ao mesmo tempo ansioso. Ele não havia dito nada desde que entrou. Gostava de saber um pouco mais, visto que não tem câmeras dentro da estalagem e nem por fora. Na verdade temos por fora, mas apenas para o lado dos funcionários da estalagem, para que em caso de roubo ou invasão tenhamos controle disso. Mas preferiram ficar sem câmeras do lado de fora do edifício? Deixa-me explicar, sem querer dar muitas voltas. Segundo o seu depoimento, o homem veio sozinho, pelo que parecia a pé. Devo dizer que, devido à localização deste lugar, em comparação com a estrada principal, são mais de 5 km. Muito longe para um senhor que estava em estado atípico. Bem, eu acredito que se me pudesse explicar com mais precisão o objetivo destas perguntas, com certeza teria noção do que ou com quem estamos a tratar, visto que já é tarde, senhor e... Senhorita Carla, o corpo que você acredita que não mais do que 1 hora e 45 minutos esteve aqui para pedir por um quarto, para passar a noite, está lá mais tempo. Não percebi. O olhar do detetive tornava-se mais e mais aguçado e atento, tirando qualquer tipo de proteção que naquele momento havia dentro de mim. O corpo desse senhor, de acordo com a breve autópsia feita ainda no local, foi encontrado enforcado com uma corda prendida bem no teto do quarto e, pela aparência, está lá mais de 6 horas. Mas uma autópsia bem mais precisa será feita. Cá por mim, eu não tenho dúvidas da primeira teoria. Isso é impossível. Nós não recebemos ninguém ao longo desse período, somente às 2 horas da madrugada. Certamente eu registro toda a entrada e saída dos hóspedes nesta estalagem. Sim, mas parece-me que ele entrou e não voltou a sair. Mesmo sabendo que algo não estava bem nessa examinação, eu preferi ficar calada e apenas prestar o depoimento do que realmente vi nos próximos dias, dizendo continuamente que recebi o senhor às 2 horas da madrugada, dei-lhe rapidamente as chaves para o seu quarto e o via subir às pressas. Algum tempo depois, a polícia parou a investigação, pois, segundo eles, existiam evidências inconclusivas e não muito bem precisas. Mas, de acordo com a autópsia, o senhor havia permanecido no quarto há mais de 6 horas. Um detalhe interessante nisso é que ele não tinha um bilhete de identidade, apenas uma pequena quantidade de roupa e pelo seu corpo, testes constataram marcas de arranhões pelos braços, não feitos por uma lâmina que pudesse até sustentar uma outra tentativa de suicídio, mas de unhas. Não sabiam se ele realmente estava alterado ou se sofria de algum distúrbio mental. Depois de 3 anos, quando me recordo disso, é como se estivesse a ter um pesadelo, embora eu acredite que tenha sido um pesadelo, pois quando o recebi estava a dormir e quando o atendi ainda me restava um pouco de sono pelos meus olhos, mas eu sei que o atendi. Só não sei explicar de quem eram os passos no seu quarto e ao longo do corredor que ecoavam naquela noite.